Bem-vindos a mais um programa Domingo em Família, um oferecimento do Ministério de Famílias Herança Real. É um motivo de gratidão ao Senhor estarmos indo para o final desta temporada, neste tempo de muito crescimento. Já são 4 temporadas, então praticamente você tem tudo isso no Igreja da Cidade, no canal no YouTube, para que você possa revisitar e também continuar aprendendo. São recursos do céu para você, seu casamento, seus filhos e a sua família como um todo. Reparou no ambiente aqui? Hoje nós vamos cozinhar e vai ser muito bom. Estamos em um tempo de Natal, comida boa, gratidão no coração, reconhecendo aquilo que Jesus fez, vindo ao mundo para nos salvar, e também um tempo de interação com a nossa família. E então, neste programa e no outro, nós estaremos nesse ambiente, ensinando inclusive umas receitas para você, não é isso, Vivi? Isso mesmo! Nossa casa já começa a se agitar por causa do Natal, né? Então nós gostamos aí de assar coisas, as meninas lá em casa até dizem, né? Nossa, que cheiro de Natal! Isso é muito legal. Então hoje a gente vai postar depois a receitinha inteira. O chefe Marco Antônio nos ensinou a fazer o que ele chama e o que na verdade é o que tem na receita, né? Na gastronomia, um velouté de laranja. Olha só, vou abrir a panela aqui. Sentiu? Olha, é um molho maravilhoso. Na verdade, é um molho que é uma base para todos os outros molhos. E é lindo, né, amor? Olha aqui como é que está isso. O cheiro, né? A base de caldo de legumes, caldo de carne, o caldo verdadeiro, nada comprado, nada cheio de nenhuma química. E você vai depurando, você vai tendo essa base, depois a gente faz o que a gente chama, né, daquela mistura boa da manteiguinha com o trigo e com muita calma você vai deixando depurar. Então este é um molho à base de laranja, um molho cítrico que combina muito bem com as carnes de aves e também as suínas. Então às vezes a gente reclama um pouquinho, né, que a carne tá meio seca, não gosto muito do peito de peru. Então você vai pegar esse molho para deixar a carne suculenta, mas também muito aromatizada e já tô com água na boca aqui, e com um sabor maravilhoso, além de fazer um prato lindo, né? Porque os molhos acabam compondo. Então a nossa dica tá aqui. No próximo programa nós vamos ver toda essa mesa composta, mas eu já queria que nessa semana você comprasse os ingredientes, né? Então faça a sua opção aí de carne. Então é muito importante a gente ter os acompanhamentos, né? Pode até ser um arroz branco e até um frango mesmo, ou mesmo um galego, o que você achar melhor. Mas quando a gente fala de molho, que é tão simples, coisas que você pode comprar e depois você pode ainda armazenar para outras preparações. Então eu creio que vai ser muito especial aí para sua casa, para sua família. Mostra pra eles aí, olha. Nós vamos mostrar, depois a gente vai colocar ali, vai ficar bem legal. Já já a gente mostra. Então tá bom. Como nós gostamos de fazer sempre no Domingo em Família, é um tempo e aqui, né, numa cozinha, lugar de referência à abundância, ao sustento, ao pão. Nós temos sempre no coração o desejo de abençoar você nas suas finanças. O amor ao dinheiro é um problema, mas o dinheiro, sob a influência do céu, traz muitas soluções e bênçãos também. De modo que queremos ministrar sobre a sua mesa para que seja uma mesa, sim, uma mesa farta e uma mesa composta também de a atmosfera do céu. Quero ler os Salmos 49, verso 14. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. E clame a mim no dia de angústia, e eu o livrarei e você me honrará. O coração agradecido ativa o céu. Então, neste tempo de Natal, tenha um coração agradecido. Jesus, ele nasceu e esse plano extraordinário do Pai para nos buscar se concretizou através do nascimento, da vida dele, da morte e ressurreição. Eu quero orar abençoando você e você pode, inclusive, agora mesmo,
fazer a sua transferência para uma das contas da Igreja da Cidade online, para que você diga: sim, Senhor, o Senhor é o meu sustento e eu quero também abençoar a Igreja do Senhor, para que a Igreja do Senhor continue abençoando. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, neste ambiente que reporta ao sustento, à abundância, ao pão, a delícias, estamos nessa atmosfera para declarar a bênção do Senhor sobre a vida financeira de cada pessoa que nos acompanha. Pai, mas também que o Senhor nos dê esse gatilho espiritual chamado gratidão. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e o Senhor continuará nos abençoando. Deus, que cada casa tenha o suficiente e ainda mais do que o suficiente para repartir todos os opositores contra a nossa prosperidade financeira. Que o Senhor mesmo os afaste. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, as suas finanças e os seus celeiros em nome de Jesus. Amém. E hoje, então, no nosso programa nós vamos ter pastora Esther Alves, uma mulher de Deus. E ela vai partilhar conosco que a alegria é ter diversidade na nossa casa. E vamos celebrar a diversidade. Ninguém precisa ser igual, temos gostos e preferências diferentes. E o lindo é saber que Deus é quem está dando a nós e está permeando essa diversidade toda. Então, se arrume aí e vamos assistir juntos Esther Alves. Seja bem-vinda, Deus abençoe. Oi, gente, tudo bem? Queria primeiro aqui agradecer pastor Fabiano, pastora Vivian, que eu amo demais, do fundo do coração. Estou aqui me sentindo muito feliz e honrada de participar desta nova temporada do Domingo em Família. E obrigada mais uma vez pelo convite por estar aqui. Para você que não me conhece, eu sou Esther e a pastora Vivi e o pastor Fabiano trouxeram um tema bem interessante para a gente estar conversando neste dia de hoje, que é o seguinte: as particularidades completam a diversidade da família. Cada membro da família, ele expressa algo, né? Mesmo que não tenha filhos, só o marido e a mulher já são completamente diferentes. Daí vai entrando os filhos e aí cada um traz uma particularidade, traz uma individualidade. E aí fica o desafio, como conviver com essa família que é tão diversificada, como trazer um ambiente de pacificação, como conseguir entender que é um time só, que é uma família, como é que podemos alcançar objetivos, tanto individuais como coletivos, porque existe a particularidade de cada um é diverso, cada um é único, mas precisa também estar envolvido nesse pequeno núcleo de convivência que é a família, que é uma bênção, que foi instituído por Deus e tudo que Deus faz é muito bom. Então a sua família é muito boa. Primeira coisa que eu queria falar com vocês é que assim, não existe um padrão familiar, não existe um padrão de família perfeita. Quem cria padrões é o mundo. A palavra de Deus diz lá em Romanos 12, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus aqui nos faz um convite para que a gente possa transformar aquilo que a princípio era um padrão. O mundo pode padronizar, mas Deus transforma. E esse sair do padrão e trazer esse contexto do que Deus quer para a família é quando entra a potência dos céus. Quando você entende o papel de cada um, quando você entende as particularidades de temperamento, de gostos, e você vai conduzindo isso no caminho do Senhor, a sua família vira uma grande potência. Eu nasci num contexto, sou a terceira de 3 filhas. Hoje eu gerei 3 filhos, então só tinha mulher em casa, agora só tem homem, eu sou a única mulher. Então isso já só dentro do meu contexto, da minha casa para a casa que hoje é a minha casa do presente, o meu núcleo familiar, eu já percebo grandes diferenças que existem culturais, de gostos e costumes. Quanto mais vai desenvolvendo, mais essa diversidade vai acontecendo. E hoje eu queria trazer para vocês uma família da Bíblia. Essa família é a família que compunha 3 irmãos também, Arão, Miriam e Moisés.
pensa só um contexto que eu, como eu estava dizendo, todos do mesmo sexo lá em casa. E essa diferença, eu acredito que quando tem essa diferença de menino e menina em casa também gera maiores desafios de convivência e relacionamento. Imagino na hora de querer assistir um filme, na hora de querer decidir qual vai ser o passeio, se é mais aventura, se é algo mais de contemplação. Mas sabe, essa família tem algo, carrega algo especial. E a gente vai trabalhar um pouquinho no contexto de como surgiu, de como foram os desdobramentos desses relacionamentos familiares entre esses 3 irmãos, Arão, Miriam e Moisés. Primeira coisa para que a gente possa aprender neste dia, para potencializar a sua família, é descubra e proteja as vulnerabilidades que existem na família. É importante a gente descobrir onde estão as vulnerabilidades, onde estão os pontos que talvez podem ser pontos fracos, mais sensíveis, mais fragilizados, ou na personalidade individual, ou mesmo de relacionamento. Quando a gente consegue descobrir isso, a gente consegue ir mais intencionalmente na questão da proteção, porque o inimigo vai também tentar atacar nessas áreas mais fragilizadas. Mas a gente também vê na palavra de Deus que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, fraqueza a gente vai ter, a nossa família vai ter algo que a gente precisa estar mais atento para que a gente possa entender que aquilo ali pode ser uma coisa tão sutil, tão pequena de convivência, mas que pode se transformar num grande problema. E aí tem uma questão que aconteceu na família de Moisés, que foi assim muito difícil, não era algo de rotina, não era algo de convivência, era algo muito grande, que tinha sido um decreto do faraó de matar todas as crianças que fossem meninos, filhos de hebreus. E daí o que é que acontece? Lá na palavra de Deus, em Êxodo 2, versículos 3 e 4, diz assim: quando já não podia mais escondê-lo, no caso a mãe de Moisés, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, colocou nele um menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. Sabe, são várias situações que acontecem aqui nesse contexto. Primeiro, a mãe de Moisés decidiu escondê-lo, pondo em risco toda a família, mas ela sentiu que aquilo seria a melhor atitude para ser feita. Depois, quando viu que não dava mais para esconder, provavelmente por causa do choro do bebê e da convivência, eu imagino assim, a família de Moisés preparando, sabe assim, como é que vai ser o nosso plano agora? Eles agiram em conjunto, preparou-se o cesto, colocou o bebê, a mãe e o pai instruíram Miriam como fazer para poder acompanhar. Então, assim, eles detectaram uma fragilidade e eles foram ali proteger até o final. Tinha a questão do rio, que era violento, o cesto podia virar, algum soldado poderia verificar. Às vezes tem situações da nossa família, uma situação difícil que aconteceu, aquilo ali pode gerar algo de explosivo dentro de casa, alguém que está com uma questão de dificuldade de aceitação, entender como é precioso, e isso vai gerando pequenos conflitos na casa, porque aquela identidade ainda não está bem estabelecida, ou até mesmo coisas de rotina mesmo, onde está a chave, onde está aquilo, e aquilo vai gerar um ambiente de estresse, quando poderia apenas trazer um pouquinho mais de organização, porque você está protegendo a sua casa. Quando você limpa a sua casa, faxina a sua casa, organiza as finanças, você está vedando essas fragilidades e trazendo a proteção dos céus para a sua casa. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para que você possa potencializar a sua família é detectar onde tem aqui de fragilidade, como nós podemos trazer um cuidado, né? Até porque Moisés, depois quando ele chegou até a princesa, meio que já estava tudo combinado ali, a Miriam já estava sabendo que resposta dar. E muito provavelmente tudo que Moisés se tornou é porque ele não foi criado por criadas da princesa, da filha do faraó. Ele foi criado pela sua própria mãe. Então há um contexto especial quando a gente não terceiriza o cuidado para a escola, para os avós. Claro que a gente precisa trabalhar fora de casa, não é esse o contexto. Mas ali dentro da essência, da formação dos nossos filhos, é muito importante que tenha a participação dos pais para que a gente possa proteger a nossa família. Amém? A segunda coisa que a gente pode tratar aqui para que eu e você possamos potencializar a nossa família é: entenda a importância do seu posicionamento espiritual. O posicionamento espiritual é algo que, assim, traz consequências, são pequenas decisões que a gente toma devido a um posicionamento que traz grandes decisões futuras. Aqui, vamos correr um pouquinho aí no tempo. Moisés já era adulto,
Daí aconteceu uma situação que ele ficou muito chateado, que viu um soldado machucando o hebreu, que ali o povo de Deus, o povo hebreu estava como escravo, e daí ele decide ir para o deserto. Lá ele conhece a sua esposa Zípora. Zípora, olha esse nome. Mesmo sendo um nome tão peculiar, não é um nome tão conhecido como Moisés, como Ana, Maria, Davi, não é verdade? Foi uma pequena passagem na Bíblia que citou sobre o posicionamento de Zípora. Foi uma pequena atitude que ela teve, mas que repercutiu não só para Moisés, mas para todo o povo de Israel. Muito provavelmente o povo ainda fica mais tempo escravo, porque Moisés iria cumprir uma missão. E ali eu vou ler aqui o contexto para você. Êxodo 4, versículos 24 e 25. O chamado de Moisés em Êxodo 3. Êxodo 4, olha o que acontece. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. O próprio Deus foi procurar matar Moisés. Zípora entendeu o que estava acontecendo e foi ali e se posicionou. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: "Você é para mim um marido de sangue." O povo de Israel tinha esse costume de ser circuncidado. E Moisés, pelo fato de ter crescido no Egito, ele não tinha sido ainda circuncidado. E aí Deus detectou isso em Moisés, eu não sei porquê. Aí depois você vai ver com o Espírito Santo, você pergunta para Deus, por que então Deus não só falou, meu filho, como eu estou te chamando, mas falar se circuncide? Aí esse contexto aí você depois vê com o Espírito Santo, mas sabe, Zípora detectou que isso era algo que estava atrapalhando o que Moisés iria fazer. E o posicionamento dela, ela não perguntou para Moisés. Ela simplesmente, tomada ali pelo Espírito Santo, eu acredito, foi lá e fez a circuncisão de Moisés. E a partir dali, Moisés continuou, e aí ele teve um encontro com Deus, Deus falava com ele face a face, e vem todo o desenrolar da história para Moisés libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Um posicionamento é você lutar com armas espirituais, aquilo que talvez você está até hoje lutando com armas físicas. Um posicionamento é você trazer para dentro do seu quarto realmente um contexto de oração e intercessão pela sua família. Não apenas tentar convencer pelo seu argumento, mas não atrapalhar a ação do Espírito Santo, que é convencer do pecado e do juízo. Quem faz isso é o Espírito Santo, não sou eu e não é você. Um posicionamento de uma esposa e de um esposo pode mudar completamente o contexto até o fim da vida. Quando a gente se casou, a gente era muito imaturo, a gente veio de um contexto muito estruturado, familiar, nossa igreja também, mas a gente estava vivendo ali ainda o crescimento no casamento. E lá atrás, a gente tinha uns 4 meses de casado, o nosso pai espiritual ele fez um convite para Andrei, para a gente vir para cá, e a gente, 10 anos atrás, a gente não tinha o vínculo que a gente tem hoje familiar, o contexto, mas foi um posicionamento do meu marido que fez com que hoje a gente estivesse aqui. Hoje é nossa família espiritual, nós temos uma paternidade aqui, que são os nossos pais Carlito e Leila. Nós temos aqui os nossos 3 filhos, nasceram e se criaram aqui nessa igreja por causa de um posicionamento. O que talvez o Espírito Santo está pedindo para você de posicionamento e talvez você está com medo, está com receio, você está agindo não pela ação do Espírito Santo, mas pela ação completamente humana do seu coração. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, você não tenha dúvida que quando Deus te chamar, assim como chamou Moisés, assim como chamou várias famílias da Bíblia, nos chamou e tem chamado várias outras, como chamou até o próprio pai e a mãe para estarem aqui hoje, sair do Rio Grande do Sul e vir para cá, foi um posicionamento que eles tiveram. E esse posicionamento deles de sair lá do sul para vir para cá é um posicionamento que abençoa não só nossa cidade, mas também a nossa nação e o mundo. Então, que em nome de Jesus, você pai de família, você esposa, possam agir seguindo a orientação do Espírito Santo e tendo esse posicionamento espiritual para abençoar a sua família. Amém? Terceiro, para você abençoar a sua família, desenvolva o seu papel dado por Deus. Deus deu um papel específico para Moisés. Vamos ainda abrindo dentro do contexto mais lá na frente. Chega um momento em que, lá em Êxodo 6, Moisés fica dizendo, Deus, eu não sei falar direito, você sabe, aqui e tal. Não, vá, eu estou com você e faça isso, aquilo, outro. Deus deu várias provas para Moisés. Mas chega uma hora que Deus, meu Deus, tá bom, meu filho, vá lá, leve Arão.
Leve Arão com você. Moisés fica, né? Êxodo 6:30. Moisés pergunta ao Senhor, como o faraó me dará ouvido se eu não tenho facilidade para falar? E aí Deus fala, filho, não tem a ver com você, mas aquilo que eu quero fazer com você. Muitas vezes a gente não quer assumir o papel que Deus deu para a gente. Muitas vezes a gente quer fugir desse papel. Muitas vezes a gente não entende que aquilo que Deus está pedindo para mim e para você tem a ver com o que Ele quer fazer através de nós, para abençoar não nossa vida, mas todas as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente a nossa família. E uma coisa muito interessante dessa questão é que toda vez quando ia lá Moisés e Arão falar com o faraó, quando Arão ele falava e pedia ao faraó, a praga recaía não só sobre o Egito, mas também sobre o povo de Israel. E todas as vezes que era Moisés que ia falar com o faraó para pedir para o povo ir, para o faraó libertar, a praga só ficava com o povo do Egito, não se estendia para o povo do faraó. Então não fuja do papel que Deus deu para você. A outra questão do papel, uma dentro desse contexto de assumir o papel, não queira fugir do papel que Deus lhe deu, e a outra é não queira o que é do outro. O que aconteceu aqui? Mais lá na frente, lá em Números, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. E ficou aquela discussão, Arão e Miriam, né? Não sei se às vezes você está com essa discussão dentro do seu contexto familiar com seus irmãos, com algum primo, um tio, uma pessoa de fora, uma vizinha, sei lá. Às vezes você fica, mas por que Deus só fala com Moisés? Mas por que só ele faz isso? Mas por que só ela tem aquilo? Mas por que só fulaninho? Gente, não queira o que é do outro. Você tem um papel único na sua família, sabe? Às vezes as mulheres talvez ficam tentando estar no contexto de querer o que é do marido, ou o marido o que é do irmão, o que era do pai. Existem legados que a gente recebe nós como filhos, mas tinha algo único que Deus depositou para você. Então, apenas desejo para você potencializar a sua família. Se você cumprir o papel que Deus deu para você, você vai levar a sua família a um outro nível de espiritualidade com Deus. Amém? E até aqui nesse contexto, eu estava aqui olhando e me lembrei uma situação que aconteceu na nossa casa. A gente lá casado, aquela coisa um pouquinho no começo do namoro, eu só dando aqueles verdes assim para Andrei, né? Então, mas amor, sabe o que meu pai fazia? Ele saía todos os dias de manhã bem cedo. Comprava pão fresco, comprava frutas frescas, cortava as frutas, já ficava tudo cortadinho nos potes, né? Meio que tentando aquela coisa de trazer um papel que era do meu pai na minha vida, do meu marido para a minha vida. Daí Andrei pega e fala assim, que bom, amor, que seu pai fazia isso, vamos chamar ele para vir morar com a gente? No contexto de que tem coisas que só um ou outro vai fazer. Tem coisas que só o seu pai vai fazer, a sua mãe vai fazer. Maridos, não queiram que a sua esposa seja sua mãe. Ela é a sua esposa. A sua mãe é a sua mãe. Sabe assim? Mãe, pai, não queiram que os seus filhos sejam todos iguais. Eu sei que dá mais trabalho. A individualidade dá trabalho. Mas Deus é um Deus criativo, Ele é um Deus diversificado. Pensa, uma pessoa japonesa, o outro é indo, o outro é negro, o outro é branco, tem uns mestiços. Porque Deus ama a diversidade. Quantas espécies de plantas. Então, pode ter certeza que todas as ferramentas que você precisa para gerir a diversidade que está na sua família, Deus vai dar. Não queira o papel que é do outro e não fuja do papel que Deus lhe deu. E quarto e último, para você potencializar a sua família, algo que talvez daria uma grande mensagem, mas eu não poderia deixar de falar aqui. Crie a cultura da honra. É muito importante a gente criar a cultura da honra na nossa casa. E aqui eu queria remeter a passagem que Moisés fala para o seu sogro Jetro. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo o que ele tinha sugerido. Talvez nesse contexto estava lá Moisés dando conselho para o povo e aquela multidão, e Jetro teve uma ideia. Divida em grupos, junta aqui esses 10, você vai cuidar desses aqui, esses vão cuidar de mais 10 e por aí vai. E Moisés conseguiu abençoar muito mais o povo, Moisés conseguiu crescer na liderança. A cultura da honra não existe exclusão, mas existe inclusão. Na cultura da honra não existe controle, mas existe confiança. Na cultura da honra não existe medo, mas amor. Traga essa cultura de um respeitar o outro, respeitando o papel, respeitando o lugar, respeitando a fala, respeitar o que está no coração. A cultura da honra acontece quando todos podem falar aquilo que está dentro do seu coração sem medo. Onde a gente pode sim trazer situações onde a gente vai precisar agir com
com mais disciplina na nossa casa, mas sem faltar amor. E essa cultura da honra vai gerar uma cultura na sua casa de potencializar a criatividade e a individualidade de cada um, porque eles vão entender que não é só o que tem facilidade para tocar que é mais importante, que o que tem mais facilidade para lavar louça e fazer atividades em casa que é mais importante. O mais importante não é aquele que tem mais recurso para casa, mas todos, na sua singularidade, são importantes desenvolvendo o seu papel. Amém? Para finalizar, eu queria trazer o último trecho que fala sobre a questão de Moisés, lá em Deuteronômio, último capítulo, último versículo, capítulo 34, versículo 12, diz assim: pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Além de lidar com o contexto de liderar um povo, Moisés liderou o povo junto com seus irmãos. E detalhe, ele era o caçula. Tem um trecho que vai falar da genealogia, fala que era Arão, depois Moisés e, claro, Miriam, porque ela que olhou lá a questão do rio Nilo. Moisés, ele era o caçula e ele precisou liderar os seus irmãos também. Com toda a sabedoria, a passagem finaliza falando que Moisés nunca se viu esse poder. E sabe, muito provavelmente, aqui nesse contexto não está falando só sobre Moisés. Aqui Moisés representa a coletividade. Aqui o prêmio não foi de Moisés, foi da família. E tudo bem o sucessor não ser o filho biológico dele. Ele teve 2 filhos com Zípora, mas quem foi o sucessor dele foi Josué. Porque quando a gente potencializa a nossa família, a gente não só potencializa a nossa família biológica, mas a gente também potencializa a nossa família espiritual. E aqui, mais uma vez, eu quero remeter aos nossos pais espirituais. Eles poderiam muito bem estar importando e querendo apenas o crescimento dos seus 4 filhos. Mas não, eles amam investir nos filhos espirituais. Eles amam formar novos filhos. Eles amam trazer aquilo que Jesus disse. Quando Deus colocou o homem e a mulher na terra, Ele falou para a gente multiplicar. E essa multiplicação saudável gerou Josué, gerou Caleb. E veio todo o contexto de conquista do povo de Israel. A Bíblia não remete, não sei como eram os filhos de Moisés, mas não é citado nenhuma questão de problema grave que eles fizeram. Moisés conseguiu liderar um povo, ser profeta de Deus, ouvir Deus face a face e ter uma família biológica e espiritual saudável. Então, que em nome de Jesus, baseado nesses princípios de atitudes de Moisés dentro do contexto familiar, nós possamos também ser ministrados para que possamos trazer para a nossa família, nosso núcleo, marido e mulher, filhos, sogro e sogra, cunhados, primos, tios, até toda a nossa família espiritual. Amém? O propósito para potencializar a família é entender que a cultura criada é para as gerações seguintes. Queria orar agora com você sobre isso. Amém? Senhor Jesus, coloca agora diante do Senhor cada família, cada membro que está ouvindo agora essa ministração. Que em nome de Jesus, Espírito Santo, flui agora. Eu libero agora, Pai, uma conexão nova dos céus para cada membro familiar. Que em nome de Jesus, Pai, ainda este ano possa haver reconciliação, recomeço. Se há alguém que ainda está talvez impedindo toda a potência por estar com algum rancor no coração, que em nome de Jesus agora o Teu Espírito Santo esteja liberando todo o perdão. Se alguém que queria o papel do outro, se alguém que queria fugir do seu papel, talvez alguém que não estava se posicionando espiritualmente como Zípora se posicionou e fez todo um progresso na vida de Moisés. Pai, em nome de Jesus nós liberamos agora cada família para receber dos céus, do Teu Espírito Santo, o que eles precisam fazer. Se tem algo que ainda está faltando de posicionamento deles, que a partir de hoje eles vão tomar uma nova postura para que todas as nossas famílias sejam famílias prósperas, abençoadas, conectadas, vivendo num novo contexto de núcleo familiar, biológico e espiritual. Porque o que nós queremos, papai, é abençoar a nossa geração, as gerações que estão por vir e todo o povo da terra. Pai, cada um de nós aqui dentro do nosso contexto, fazendo aquilo que o Senhor quer, eu tenho certeza que nós estabeleceremos o Teu reino aqui na terra. Então estamos aqui, o Espírito Santo, disponíveis para fazer aquilo que o Senhor colocar nos nossos corações. Obrigada por cada um que está aqui agora conectado. Abençoa cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe você e até a próxima.
É isso aí, Esther. Você tem uma maneira muito especial de poder partilhar as verdades do reino. E a gente se divertiu muito aqui com as suas risadas, com seu jeito espontâneo de ser. E eu espero que você possa ter aprendido a apreciar e celebrar a diversidade da sua casa. Tô eu aqui com o meu molho. Eu queria que você olhasse aqui, olha. Que coisa mais linda esse molho, ó. Tá dando pra ver daí? Vou até dar uma subidinha aqui, ó. Aveludado. É que os chefes, né? Eles chamam... Cheiroso. Cheiroso toda a vida. Os chefes dizem que é uma consistência chamada nappé, que é aquela consistência onde você passa a colher e não é aquela coisa que escorrega, sabe? É aquela coisa veludada assim. Gente, isso aqui tá maravilhoso. E aí, se você quiser, você pode pegar um ralador, vem com a laranja, ó, e aí você raspa raspinhas de limão, tô com laranja na verdade, raspas de laranja ou de limão, aquilo que for melhor, você raspa em cima, olha o cheiro que tá subindo, porque nessa hora você libera essa essência e esse cheiro. E além de ficar lindo, né? Pode fazer isso também em cima do prato. Então é muito especial, vale muito a pena você fazer isso e incrementar aí a sua ceia de Natal. Depois a gente vai mostrar com o que a gente vai comer esse molho suculento. Olha, no próximo programa, também Clima de Natal, nós vamos ter o pastor David, que atualmente lidera a igreja da cidade em Pindamonhangaba, junto com a sua esposa Priscila e os seus 2 lindos filhos. Será um programa bastante interessante, já vai durante a semana, gerando essa expectativa, não é isso, Vivi? Isso mesmo. E aí nós nos despedimos aqui, estamos quase no fim, né? Dessa 4ª temporada, muito gratos ao Senhor. Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus abençoe a sua casa, o seu casamento, a sua maternidade, a sua filiação, a sua mesa. Que você tenha uma semana abençoada e a gente se encontra aqui domingo que vem. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.